O primeiro post desse novo perfil vai ser sobre Tantra. E essa, para mim, é a noção de Tantra, que às vezes é mais interessante, mais excitante e até mais erótico, no sentido de estimular o mistério, estimular o eros. Mas, infelizmente, vindo estimulado a partir de uma notícia ruim, ou pelo menos triste, que foi a morte de Mark Dyczkowski. Ele escreveu esse, dentre tantos outros livros, The Stanzas on Vibration, as estrofes sobre a vibração. Ele é um especialista em Tantra, né? Foi um especialista em Tantra, faleceu ontem, dia 4, dia 3. Foi uma das pessoas que me inspirou muito, né? Fiquei sabendo dessa notícia a partir de um outro professor meu, muito importante na minha vida, que é o João Gonçalves. E pessoas que estudam Tantra, né? Então a gente às vezes vê, um vídeo de Tantra, né? Então saber sobre sexualidade, já likes e compartilhamentos e tal. Mas entender o Tantra a partir desses estudiosos, né, que viveram na teoria, mas também na prática do Tantra, no sentido, eu diria, mais sutil do termo, ou mais profundo do termo, ou mais, não sei, complexo, no sentido de ter mais camadas, né? Então é muito inspirador. Mas gostaria que vocês pegassem um pouquinho dessa ideia do Tantra, né? Ele escreveu um livro que chama Doutrina da Vibração, também, né, o Mark Dyczkowski. Então essa palavra, vibração, né? E que no sânscrito é spanda, né? Então spanda, essa noção de vibrar, de pulsar, né? Então algo que expande, algo que recolhe. Isso que está até relativamente disseminado, eu acho, né? E quando a gente está falando de Tantra, a gente está falando aqui especificamente de uma corrente que chama Shivaísmo da região da Caxemira, né, que se desenvolveu por volta do século IX até o século XI, assim, né, sendo o auge do século X, XI ali. E essa, para mim, é a noção de Tantra, que às vezes é mais interessante, mais excitante e até mais erótico, no sentido de estimular o mistério, estimular o eros, estimular o amor, estimular o englobar o outro, né, maior do que às vezes os tantras no sentido mais sexual do termo, né? Então essa noção de pulsar, a noção de unmesha e nimesha, né, de desdobramento e recolhimento, né, de revelar e de se velar também. Essa é uma palavra muito curiosa, né, porque o Tantra tem a ver com consciência e tem a ver com essa expansão da consciência ou a limitação da consciência, né? Na verdade, quanto mais consciência de si mesmo, mais consciência você tem dos outros, do que está ao redor, né? Porque quanto mais você expande a consciência, na verdade, é um aparente paradoxo, mas não é, né? Quanto mais você expande a consciência, mais você sai de si. E quanto você mais sai de si, você começa a englobar os outros. E quando você volta de si, você é um si maior de si, né? É um si que abrange mais os outros, é mais complexo, é um si com mais camadas, né? E nessa outra palavra, que é Maya, né? Então essa palavra Maya que é usada no Vedanta, né? Em algumas outras correntes, como uma ilusão. Então Maya usado como ilusão ou algo que te dificulta ver, enfim, algo como não real, né? Como Brahma é somente aquilo que é real, né? E o que está aqui na ilusão, nesse mundo nosso, seria uma ilusão, né? Então o Shivaísmo e o Tantra, nesse sentido o Shivaísmo, não enxerga dessa maneira, né? Então Maya vai trazer o jogo de brincar, de brincadeira, né? Então Maya é a manifestação não consciente da consciência. Maya é uma brincadeira, meio que de esconde consigo mesmo, né? Você ainda está com a consciência mais limitada e você não enxerga algumas outras coisas, né? Você não enxerga ainda outros fenômenos, você ainda não enxerga um ponto de vista da outra pessoa, né? Você tem dificuldade de ir além da sua consciência mais limitada, né? Então Maya não como ilusão, mas Maya como um jogo, uma brincadeira de manifestação muito rica, muito plural, muito diversa, que é as outras pessoas, que são os outros seres, que são os outros fenômenos que estão acontecendo no mundo. Tudo isso é Maya, tudo isso é diverso e que a gente ainda não acessa, né? E quanto mais a gente entrar dentro desse jogo, né, entrar dentro desse Maya, a gente começa a acessar melhor o outro, acessar melhor essas manifestações, e aí a gente se apodera, e aí o Maya vira um poder de brincar com essa manifestação, né, de você compreender a realidade por meio dos outros, né? Você compreender enxergar o mundo sob uma outra perspectiva que não é só a sua, né? Então Maya, ela para de ser essa noção mais de ilusão, né, que tem outras correntes, e começa a ser mais um poder de brincar, de plasticidade de consciência, né? E aí evoluindo mais nisso, digamos, né, aí caminharia para um Svatantra. Svatantra, que é esse outro conceito de autonomia,
Então, quanto mais eu sei do mundo, quando eu mais sei de mim mesmo, mais eu tenho uma noção de autonomia, de possibilidade de expandir consciência, porque eu tenho escolhas, né, de olhar sobre esse ponto de vista, aquele ponto de vista ou aquele outro, né? Então, isso é autonomia, né? E não somente ser afetado pelos meus instintos internos, então as minhas ações são afetadas pelos instintos, pela minha não consciência, ou pelo outro, externamente, né? Então, seja internamente ou externamente, a gente não tem muita autonomia se a gente então não tem consciência do que está acontecendo com a gente. Então, quanto mais a gente tem consciência e ganha consciência sobre isso, a gente tem mais escolhas, autonomia. E muito louco pensar que eles estavam raciocinando, pensando, formulando conceitos, isso na Índia medieval, século X, XI, né? Algo que a psicologia moderna, a fenomenologia atual, né, vai pensar isso, um conceito de autonomia, né? Jung vai trabalhar muito sobre isso, né? Então, terapia, muitas vezes a gente resume terapia, o que é terapia, né? Terapia é cada vez mais ter consciência de padrões, de questões, de situações, de efeitos, de afetações não conscientes. Quanto mais consciência você tem de si mesmo, mais escolhas você tem, você ganha mais poder de escolha e de autonomia. Você é menos influenciado, menos determinado por questões internas ou externas, porque você enxerga mais isso. Nada mais, nada menos isso, uma noção de terapia, né? É muito curioso, né, como eles estavam estudando a consciência, né, e tudo isso vem do Tantra, vem do Shivaísmo da Caxemira, e vem muito bem descrito e muito bem trabalhado, fazendo essa ponte entre o medieval, né, e o moderno e o contemporâneo pelo Mark Dixkovsky, né? Então faço essa homenagem a ele aqui, muito agradecido pelos escritos, me ajudou muito nas minhas pesquisas, e é isso aí. Eu tenho um curso, inclusive, inteiro desse livro aqui, está disponível, então quem tiver interesse e quem tiver mais interesse sobre esses assuntos, me pergunta aí, ajudem a divulgar, e é isso aí. Um bom dia, espero que tenha gostado desse vídeo. Ficou grande, ficou um vídeo grande aí para o Instagram, mas não sei, talvez é isso também que estimule algumas pessoas. Estou testando ainda o quão grande é interessante ter esses vídeos. Até a próxima.